Olá, essa é a nossa aula sobre os estudos de natureza quantitativa. Como o próprio nome está dizendo, os estudos quantitativos trabalham com números, trabalham com quantificações. E esta quantificação, em termos de ciência, vai ser muito importante. Aqui uma definição sobre o método quantitativo. É porque ele é assim chamado, pois permite a quantificação e o dimensionamento estatístico, numérico, do universo pesquisado. Os resultados de uma pesquisa de caráter quantitativa são representados através de relatórios estatísticos. Então, sempre que vocês estiverem frente a artigos ou livros em que os resultados dos estudos são relatórios estatísticos, esse é um estudo quantitativo. Aqui uma frase de William Thomson, muito interessante, uma frase antiga, mas clássica. Ele dizia que se você consegue medir o que está falando e pode expressar isto em números, então você sabe de seu assunto. Mas se você não pode medir isto, o seu conhecimento é pobre e insatisfatório. Claro que é um exagero, na época o Thomson era um estatístico, matemático, existem estudos, como vocês vão ver, de natureza qualitativa. Mas há um consenso hegemônico na saúde de que os estudos quantitativos são mais informativos. A própria definição de epidemiologia, ela abarca o conceito quantitativo. Por exemplo, vejam a definição dada por Leste em 1988 no Dicionário Clássico da Epidemiologia, que é o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e a aplicação destes estudos no controle dos problemas de saúde. Então vejam que para nós demonstrarmos a distribuição de determinadas doenças, é preciso que se lance mão de estudos quantitativos, para, por exemplo, quantificar e permitir, com esta quantificação, a comparação, por exemplo, da ocorrência de uma determinada doença em diferentes locais. A avaliação dos determinantes é no sentido de estimativas de risco de determinadas exposições. Por exemplo, quanto um fumante está mais exposto ao risco de desenvolver um câncer de pulmão. Estas são medidas quantitativas. A epidemiologia, ela trabalha fundamentalmente com comparações, que são fundamentais em sua essência. E para podermos comparar a ocorrência de doenças, é preciso que elas sejam quantificadas. Assim, nós dizemos que existem alguns pilares fundamentais nos estudos epidemiológicos, que são de natureza quantitativa, que é justamente o que eu havia comentado. A quantificação que permite as comparações. Então, aqui um pequeno apanhado de algumas das medidas que são chamadas de indicadores estatísticos na área da saúde. Nós trabalhamos com taxas de internação, nós trabalhamos com taxas de óbitos, de letalidade, de mortalidade. Nós usamos testes estatísticos e intervalos de confiança e o valor de P para medir a significância estatística das diferenças numéricas encontradas em diferentes estudos. Nós trabalhamos com medidas de frequência de doença, são elas a prevalência e a incidência. Usa-se também medidas de tendência central, como média, mediana e moda. Usa-se medidas de variabilidade ou dispersão, como desvio padrão, variância.
Usa-se, como eu falei anteriormente, medidas que estimam risco, que são risco relativo e odds ratio. Nós trabalhamos, então, com números absolutos, temos a comparação destes números absolutos, também a possibilidade de transformá-los em números relativos, em percentuais, em medidas por 1.000 habitantes ou 1 milhão de habitantes, que permitem comparações. Como exemplo clássico, vamos fazer uma linha do tempo e voltarmos a 1941, quando dois pesquisadores, cirurgiões torácicos, estimaram o risco de mortalidade comparando o hábito de fumar com o câncer de pulmão. Reparem que isto foi depois, em 1961, seguindo na nossa linha de tempo, confirmado essa associação entre fumo e câncer de pulmão, foi finalmente confirmada por dois ingleses chamados Dow e Hill, que fizeram um estudo longitudinal com mais de 59 mil questionários, receberam mais de 40 mil respostas e analisaram a mortalidade e conseguiram correlacionar o hábito de fumar com o câncer de pulmão. Um estudo absolutamente quantitativo, sem o que não seria possível determinar esta correlação. E aqui neste gráfico nós vemos um estudo, os resultados do estudo de Dow e Hill dentro de uma correlação linear de Pearson, que é uma medida matemática que faz a análise estatística da associação entre a variável fumo e a variável câncer. Então, isso só seria possível com estudos quantitativos. Existe também a quantificação, por exemplo, se nós cotejarmos os custos do tratamento das doenças provocadas pelo fumo com os impostos que geram, nós temos uma quantificação em dinheiro e isso dá um saldo negativo. Se nós pensarmos novamente em quantificar mortalidade devido ao tabaco, nós temos aí alguns números para definir. Então, o mundo quantitativo é bastante amplo e se aplica a várias situações. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como análise de envelhecimento da população nos diferentes anos, quanto as pessoas vivem, a expectativa de vida, enfim. Todos estão familiarizados hoje com o modelo de distanciamento controlado que o governo do estado do Rio Grande do Sul implementou, dando cores e bandeiras às diferentes regiões do estado, também baseada em indicadores estatísticos e quantitativos. O dashboard das mortes e da ocorrência de casos no planeta, esse aqui é da Universidade de Johns Hopkins, e a gente vê que é possível quantificar e comparar, por exemplo, a ocorrência da doença do Covid-19, da pandemia do Covid-19. Na mesma linha da Covid-19, é possível fazer, então, como eu disse, comparações, uma vez que nós temos a quantificação aqui no caso do número de mortes por 100 mil habitantes. Então, a gente pode comparar os diferentes estados e o Distrito Federal do Brasil, aqui o país como um todo, e nós temos, então, como situar. Bom, no Brasil, este número é de 69 mortes a cada 100 mil habitantes, e se quisermos comparar com os diferentes estados, você vem aqui o Rio Grande do Sul com 42. Então, é possível ter uma ideia com essa quantificação de mortes, quais os estados estão em melhor ou pior situação. Lembrem que esses dados mudam e esses que eu apresento aqui foram consolidados agora em outubro de 2020. A mesma situação, colocando alguns países frente ao Brasil, e se o Rio Grande do Sul fosse um país, como é que ele entraria nesse ranking? A ideia é
a mesma comparação quantitativa. Nós podemos, então, como eu disse lá atrás, testar e quantificar e correlacionar variáveis através de estudos quantitativos. Então, aqui, a taxa de infecção hospitalar e a mortalidade materna, a gente percebe que há uma correlação positiva, ou seja, quanto mais aumenta as taxas de infecção hospitalar, aumenta também a taxa de mortalidade materna. E isso é histórico. Reparem que em 1897, o Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi o pioneiro na implantação de um serviço de arquivo médico e estatístico para o controle e o gerenciamento do hospital. Isso chegou ao Brasil em 1943, no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Existem vários estudos históricos que já usavam a metodologia quantitativa, como, por exemplo, o estudo de lavagem de mãos de Semmelweis, que quantificou e comparou a mortalidade materna por infecção pela febre puerperal e, através da análise quantitativa, foi possível definir a importância da lavagem das mãos. Aqui, um outro estudo do Collar em Londres, feito pelo Jon Snow, mas não este do Game of Thrones, e sim este Jon Snow, né, que foi um herói inglês, porque ao estudar a epidemia do cólera com números, ele comparou e quantificou diferentes regiões e identificou a causa da mortalidade pelo cólera ser o vibrio colérico e estar na água. Também esse médico francês, Charles Alexandre Louis, foi um pioneiro em utilização de métodos estatísticos na experimentação médica. Ele começou a quantificar para comparar. Nós temos estudos, então, como eu disse, que lançam mão de medidas, aqui a prevalência. Nós temos estudos que lançam mão de incidências, são de estudos diferentes, mas são medidas quantitativas que estão relacionadas. Você pode analisar o nível de prevalência através da incidência. Você pode, como eu disse, analisar risco, que é a probabilidade de um efeito ocorrer, através de diferentes estudos.